Quem está com Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós estamos no mês de dezembro, iniciando as nossas comemorações de Natal, e queremos dedicar esse tempo para relembrar os irmãos de algumas verdades importantes, verdades eternas, acerca do nascimento de Cristo e qual a importância do nascimento de Jesus para as nossas vidas, ainda hoje e eternamente. Então convido todos a ler o texto de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 26 até o 55. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o 55. Todos acharam? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos.
derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Vamos orar. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame mais uma vez graça sobre as nossas vidas. Perdoe, Deus, pela nossa ineficiência, pela nossa insuficiência, pela nossa incapacidade. E eu te peço, Deus, mostra mais uma vez a tua bondade, me usando para falar com o teu povo. Que a tua voz seja ouvida nessa noite, que os corações sejam edificados, que a nossa fé seja fortalecida. Deus, fala conosco, nos alcança, Senhor, assim como a espada divide juntas e medulas, alma e espírito, assim como o ferro quente marca a carne. Eu te peço, Deus, que a tua palavra nos marque nessa noite. Seja conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quando se fala de Natal, tem muitos textos bíblicos que podem ser usados para se pregar sobre isso. Lucas, capítulo 1, Mateus, capítulo 1, Isaías, capítulo 9, versículo 6, João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vários textos podiam ser usados. Eu acredito que Deus me levou até esse texto por causa das verdades que eu creio que precisam ser ditas hoje à noite, das verdades que precisam ser esclarecidas, da verdade que precisa ser estabelecida aqui hoje à noite. Então eu acredito que esse texto é muito claro e ele nos ajuda a entender essas verdades. Então eu quero convidar os irmãos, queria pedir que você mantivesse sua Bíblia aberta, para nós irmos lendo e entendermos, ou pelo menos tentarmos, se essa for a vontade de Deus, entender a verdade da palavra do Senhor revelada aqui nesse texto. Então, por favor, deixe aberto, porque esse é um texto que possui verdades sólidas, verdades eternas. Quando se fala de Jesus Cristo, eu quero que você entenda, esse é o primeiro ponto desse texto. Tudo orbita em torno de Jesus. Jesus é o centro do texto. Ele é o coração do texto. Ele é a raiz do texto. Ele é a coluna vertebral desse texto. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade que eu quero que você entenda nessa noite. Se qualquer pessoa disser que vai pregar a palavra de Deus e pregar o que ele chama de palavra de Deus em torno, em volta, ao redor de qualquer outra pessoa que não seja o próprio Deus, essa pessoa está pregando qualquer outra coisa menos a palavra de Deus. Então entenda que esse texto, mais uma vez, ele gira em torno de Jesus Cristo. Veja que quando o anjo aparece para anunciar a Maria, o anjo aparece para anunciar o nascimento de Cristo. Quando o anjo fala com Maria, ele fala com Maria por causa de Cristo. Quando ele aparece para falar com José, ele fala com José por causa de Cristo. Quando Jesus nasce, os pastores que estão ali naquele lugar recebem a visita de vários anjos. Eram tantos anjos que apareceram à noite que o céu se fez claro à noite. E aqueles anjos receberam um anúncio do nascimento de Cristo. E eles foram até onde José e Maria estavam para ver Cristo. Os magos saíram do Oriente, fizeram uma viagem de 1.500 quilômetros a pé, montado no camelo, eu não sei. Mas eles fizeram uma viagem de 1.500 quilômetros no meio do deserto.
que durante o dia chega a 50 graus e à noite a temperatura cai a quase 0 graus. Simplesmente para ver Cristo. Quando os magos entram em Jerusalém, eles dizem: nós viemos aqui para visitar o rei dos judeus. Quando se fala o rei dos judeus, o que nós podemos esperar é um homem sentado num trono, com um cajado na mão, uma coroa na cabeça, a roupa branca com detalhes vermelhos, mas aquele rei era um bebê deitado na manjedoura, e ele já era chamado de rei. Esse homem, esse rei, é Cristo. Todas as coisas giram em torno de Cristo. Todas as coisas apontam para Cristo. E, sinceramente, são poucos os discursos no Novo Testamento. São pouquíssimos os louvores do Novo Testamento, que são tão bonitos, que são tão ricos, que são tão profundos quanto o louvor que saiu da boca de Maria. E o louvor que sai da boca de Maria coloca Jesus no centro, porque o louvor dela gira em torno de Cristo. Então eu quero caminhar nesse texto com você, deixando sempre Cristo no centro, porque nós vamos ficar aqui girando em torno de Cristo. O nascimento de Cristo revela muitas coisas. Porque Jesus, certa vez, disse, ele já adulto, ele disse: eu sou a luz do mundo. Entenda, por favor, que a luz revela as coisas com clareza. A luz mostra o que estava em oculto. A luz traz para fora aquilo que antes não era visto com clareza. E o nascimento de Cristo agora começa a revelar uma série de coisas. O nascimento de Cristo revela coisas boas e revela coisas ruins. Porque Cristo, sendo a luz do mundo, ele vem para iluminar o homem. E essa luz, ela funciona, ela ilumina você de dentro para fora. Então ela revela o que está no coração do homem, de bom e de ruim. O nascimento de Cristo revela a bondade no coração de José. Veja que José ficou sabendo que Maria, sua noiva, estava grávida. E na cabeça de José, Maria tinha traído ele. Então ela teve relação com outro homem, engravidou. Eu não vou casar com uma mulher dessa. Porém, o texto diz que José não queria difamar Maria, porque ele era um homem piedoso. E não querendo difamá-la, planejou deixá-la em secreto. O nascimento de Cristo revela a bondade no coração de José. O nascimento de Cristo, o anúncio do nascimento de Cristo, revela a piedade que existia no coração de Maria. Veja que louvor lindo que Maria diz aqui. Quando ela encontra com Isabel, a partir do versículo 46, atente. Gente, isso aqui não é apenas um texto. Isso é a letra de uma música, isso é uma canção teologicamente correta, uma canção com conteúdo profundo. Uma canção que fala sobre quem é o homem e quem é Deus. E ela fala sobre quem é o homem a partir da sua perspectiva. Ela identifica quem é o homem a partir de quem ela é. E ela identifica quem é Deus a partir de quem Jesus é. O Jesus que havia sido gerado de uma forma miraculosa no seu ventre. Então esse testemunho de Maria fala conosco ainda hoje. É como se Maria estivesse pregando para você aqui hoje. E Maria disse o seguinte, versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor.
O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela fala aqui de duas características de Deus, e se referindo a Deus como sendo aquele que se fez carne e foi gerado no seu próprio ventre, Jesus. Então ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, a alma que está ligada às suas emoções, o seu psique. Ela sentiu uma profunda alegria, que era originária de Deus, porque Deus é o Senhor. Então, em primeiro lugar aqui, ela se submete ao senhorio de Deus, ao senhorio de Cristo. Observe que Senhor na sua Bíblia está com a letra maiúscula. Não é qualquer Senhor. Não é o Senhor, título que você usa para falar com seu pai. Pai, o Senhor. O professor na sala de aula, professor, o Senhor. O gerente lá na sua empresa, fulano, o Senhor. Não é qualquer Senhor. É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Criador do universo, é o Deus de todas as coisas. E ela está dizendo então, a fonte da minha alegria está naquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que é o meu Senhor. Ela se submete como uma serva ao senhorio desse que é o único Senhor. Na sequência, ela diz outra coisa maravilhosa. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A alegria agora espiritual e não apenas emocional, a emoção ligada à alma. Mas o espírito, eu lembro do que Deus disse a Adão: no dia em que comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. No dia que Adão resolveu comer daquele fruto, Adão espiritualmente morreu. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, afastados de Jesus Cristo, separados de Deus, espiritualmente nós éramos defuntos. Mas agora, espiritualmente, Maria diz assim: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela reconheceu a necessidade de ter um Salvador. Assim como todo ser humano tem a necessidade de ter um Salvador. Ela continua com o texto dizendo: porque contemplou na humildade da sua serva. Ela se coloca agora na posição de serva. Não de senhora, mas de serva. Eu acho estranho. Pessoas que dizem estar perto de Cristo e se comportam como se fossem os senhores. Quando Maria, sendo a própria mãe, se coloca agora na posição de serva do próprio filho. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E de fato foi. Porque a palavra bem-aventurada quer dizer mais do que feliz. A palavra bem-aventurada não quer dizer santo. Quer dizer mais do que feliz. Foi alguém que teve um privilégio que outras pessoas não tiveram. Mais do que feliz. Ela foi feliz emocionalmente. A minha alma engrandece a Deus, meu Senhor. Ela foi feliz espiritualmente. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Quem é santo? Leia o texto. Eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta. Quem é santo? O que é que Maria disse? Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre quem? Os que temem quem?
agiu. Eu quero que você observe os verbos que aparecem nesse texto. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência. Quem são os descendentes de Abraão? Eu lembro da promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis capítulo 12. Quando o Senhor olha para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem são os descendentes de Abraão? O apóstolo Paulo diz em Romanos que nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão, porque Abraão é o nosso pai na fé, e nós temos a fé de Abraão. Então nós somos esse povo que foi alcançado pela promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e que agora se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus era o descendente de Abraão. Lembre de Mateus capítulo 1, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós somos esse povo, alcançado por essa promessa que Deus fez. Agora, observe Maria dizendo todas essas coisas, nesse louvor belíssimo, para uma criança que o texto chama de criança, mas que na linguagem científica moderna é reputado como talvez um zigoto. Talvez nem fosse ainda um embrião. Feto, muito menos. Era apenas um óvulo fecundado, que tinha acabado de caminhar pelas trompas e há pouco tempo estava fixado ali na parede uterina. Um pequeno embrião. Um embrião que vai na barriga de Maria e que, ao encontrar-se com Isabel grávida, já há 6 meses do seu filho, João Batista. E quando Maria fala, o menino se treme de alegria por causa da presença de Cristo no ventre de Maria. Um embrião, um feto. A Sagrada Escritura chama de criança. Pense nisso quando você quiser defender o aborto. Pense nisso quando você quiser defender o aborto. Todas as coisas nesse texto giram ao redor de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o alvo de todas as coisas. Ele é o objetivo de todas as coisas. É a razão de todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que Deus fez convergir todo o curso da história em razão de Cristo. Paulo usa uma expressão que é plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Deus conduziu o curso da história. Deus mexeu nos reinos, nos reis, na história, nos poderes políticos, na economia. Deus mexeu na filosofia, na religião. Deus mexeu em toda a sociedade, preparando o mundo para receber Jesus Cristo. O mundo foi preparado com a expansão dos gregos, Alexandre o Grande. Os gregos legaram para a sociedade a filosofia com uma série de perguntas. Quem nós somos? De onde nós viemos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos?
depois dessa vida? O que é que existe depois dessa vida? Deus existe? Existe céu? Existe inferno? Os gregos aguçaram a curiosidade da sociedade, mas eles não mataram essa curiosidade. Os gregos prepararam a cabeça do povo para esperar a promessa de todas essas coisas, para esperar aquele que é a razão de todas essas coisas. Existe céu e existe inferno. Existe Deus, existe um Salvador. Nós estamos aqui para o louvor da sua glória. Fora de Jesus não existe salvação. Atos 4,12. Não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe. Nós encontramos aqui, é isso que eu quero que você perceba, a excelência de Jesus Cristo, de quem Jesus Cristo é. Um bebezinho recém-formado, num óvulo que acabou de ser fecundado, preso ali ainda, uma coisa microscópica. E é capaz de mudar os céus e a terra, é capaz de suscitar adoração, é capaz de levantar reis e prostrar reis, porque foi isso que Simeão disse. Em Lucas capítulo 2, versículo 34 e 35, depois que Jesus nasce, ele é levado até o templo para ser apresentado no templo, e lá tinha um profeta, um sacerdote chamado Simeão, e Simeão agora pega Jesus nos braços, aquele bebezinho, frágil, humanamente falando, indefeso. E toma aquela criança nos seus braços e diz assim: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Jesus é a luz do mundo. Ele ilumina você de dentro para fora. E ele revela quais são os pensamentos do seu coração, quais são suas intenções. O simples anúncio de que Jesus estaria entre nós, o simples anúncio, ele ainda nem tinha sido gerado. Só a notícia já foi suficiente para arrancar um louvor da boca de Maria, para arrancar outro louvor da boca de Isabel, outro da boca de Zacarias. Já foi suficiente para mexer com o mundo. O nascimento de Jesus trouxe pessoas do outro lado do mundo para adorá-lo. Mas também despertou a ira de muita gente, como foi o caso de Herodes, que quando soube da notícia que o rei havia nascido, colocou uma armadilha para os magos e disse: vão lá, vão adorá-lo. Depois vocês me dizem onde ele está, que eu quero ir lá adorá-lo também. Era uma armadilha para matar Jesus. Os magos foram avisados, foram embora por outro lado, não voltaram para falar com Herodes. Ele ficou sabendo, ficou irado e mandou matar todas as crianças recém-nascidas dentro de Israel. Até que o anjo, mais uma vez, aparece a José e Maria e manda que eles fugissem dali. E eles fogem e passam um tempo lá no Egito, se escondendo no Egito. O que custeou a sua viagem foram os presentes que os magos deram: ouro, mirra e incenso. 3 coisas muito caras naquela época. Então, no Natal, nós lembramos dessas 2 verdades. O nascimento de Cristo é a razão do Natal. Mas o nascimento de Cristo, para algumas pessoas, é motivo de louvor, motivo de glória, motivo de alegria. Para outras pessoas, não.
Para outras pessoas, a presença de Cristo é razão para incômodo. Porque foi isso que o profeta Simeão disse. Esse menino vai suscitar, ele será alvo de contradição. E de fato Jesus foi. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, Jesus diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Nos versículos 35 até o 37, ele continua dizendo: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Se bem que para arrumar confusão com sogra não precisava nem de Jesus, né? Mas enfim. E assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu quero que você observe que o nascimento de Jesus foi único, ele é o centro de todas as coisas. A vida de Jesus foi única, ele continua sendo o centro de todas as coisas. A morte de Jesus foi única, ele continua sendo o centro de todas as coisas. A ressurreição de Cristo foi única e ele continua sendo o centro de todas as coisas, agora e para todo sempre. Quando você coloca qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer pessoa no lugar que por direito só pertence a Cristo, isso é idolatria. Você pode idolatrar pessoas. Você pode idolatrar posição, fama. Você pode idolatrar a sua imagem, o que as outras pessoas pensam de você. Quando, na verdade, a única coisa que você deveria idolatrar era Jesus Cristo. Quer idolatrar alguma coisa? Idolatre Jesus Cristo. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda idolatria. Ele sim. Se você ama qualquer outra coisa mais do que ama Cristo, você não é digno de Cristo. Essa é uma verdade que precisa ser estabelecida não só no Natal, mas todos os dias. O nascimento de Cristo revela a bondade de José, a piedade de Maria, a adoração dos magos do Oriente, o serviço dos anjos que vêm trabalhar e anunciar, o cuidado dos pastores que saíram de lá do meio do campo para visitar o bebê recém-nascido. Ana era uma profetisa que vivia lá na porta do templo. E ela vê Jesus Cristo, o bebezinho, nos braços de Simeão. Simeão dizendo esse texto aqui maravilhoso. Uma profecia impressionante. E Ana vê, e quando Ana vê, ela entra em êxtase. E ela começa a anunciar para todo mundo. Foi a primeira evangelista, foi Ana. E Simeão depois, com aquele bebezinho no braço, entrega de volta para Maria. E depois de fazer essa profecia, Simeão agora faz uma oração. E a oração de Simeão é mais ou menos assim: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque esses olhos já viram a tua salvação. Senhor, eu agora posso morrer. A alegria da minha vida, o prazer da minha vida, o contentamento do meu coração era poder ver a salvação. E eu estou vendo aqui a salvação nos meus braços. Senhor, não existe nada melhor do que isso.
Simeão teve o privilégio de segurar Jesus em seus braços. Você tem o privilégio de carregá-lo no coração. O que é que você mais ama na sua vida? Porque se o que você mais ama na sua vida não for Jesus, você não é digno de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Leia o texto de Apocalipse, um texto que muita gente tem medo de ler. Mas é lá em Apocalipse que ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é, que há de vir, o todo-poderoso. Eis que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E essa pregação de Jesus é tão forte que com a sua simples, entre aspas, simples, pregação, ele dobra todo o universo. Porque os anjos caem prostrados louvando a Deus. Os anciãos, os salvos que estão no céu, se prostram louvando a Deus. Todo ser que respira, todo ser que vive, se prostra louvando a Deus. E não só no céu. Apocalipse diz que tudo que há no céu, embaixo na terra, debaixo da terra e no mar, todo ser que respira, louve ao Senhor. Por isso que os reformadores protestantes costumavam dizer que até aqueles que são condenados ao inferno, eles descem ao inferno louvando a Deus, dizendo: o Senhor é justo, o que Ele fez foi certo. Todo ser que respira, louve ao Senhor, porque o Senhor é o centro de todas as coisas. Tem algumas coisas que nós não conseguimos entender, nós apenas aceitamos pela fé. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 11, do versículo 33 até o 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Cristo é o centro de todas as coisas. Eu quero que você imagine um bebezinho chorando, às vezes com fome, com vontade de mamar. Num lugar muito simples, num lugar muito humilde. E aquele bebezinho ali chorando. E de repente você se depara com 3 homens importantes. Entenda, esses homens, os magos do Oriente, saíram da Pérsia, a 1.500 quilômetros de distância. Foram até Jerusalém e tiveram livre acesso até Herodes. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a uma autoridade como Herodes era. Esses homens eram muito importantes. E esses homens dizem assim: nós viemos aqui, não foi para conhecer Jesus. Nós viemos aqui, não foi para matar a curiosidade, para saber quem é Jesus. Nós viemos aqui para saber como ele é. Se o cabelo dele é liso, se o cabelo dele é crespo, se o cabelo é negro, é loiro, se os olhos dele são azuis, verdes. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para adorar o Rei dos Reis. Nós viemos aqui para isso. Homens importantíssimos, que tinham livre acesso a um dos homens mais importantes daquela época. E eles disseram, os 3, nós viemos aqui para adorar aquele que é mais importante do que nós 3 juntos.
Porque Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a imagem expressa do ser de Deus. Certa vez Jesus estava com os discípulos, está em João capítulo 14. E aí Filipe, um homem que amava a Deus, um homem que tinha muita vontade de conhecer Deus e se aprofundar no seu conhecimento, Filipe olha para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E no versículo 9, Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e me pedes para ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Foi o que Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente, fisicamente, toda a plenitude da divindade. Entenda, por favor, você não vai chegar à presença de Deus por outro meio. Você só chega à presença de Deus por meio de Jesus. Porque não existe nenhum nome abaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o centro de todas as coisas. Essa é a mensagem do Natal. Se Jesus não tivesse nascido, nós não estaríamos comemorando o Natal. E algumas pessoas dizem assim: pastor, mas Jesus não nasceu em dezembro. Existem duas linhas de pensamento. Alguns acreditam que Jesus nasceu no mês de outubro. Tudo bem. Outros pensam que ele nasceu em meados de fevereiro, março. Tudo bem. Eu não quero saber a data que ele nasceu. Eu quero saber que a data que nós escolhemos para comemorar, ele seja o aniversariante. Se escolheram dezembro, por causa de uma divindade romana, pagã, o Sol Invictus, se escolheram dezembro para aplacar, para abafar, para fazer esquecer essa divindade, que seja. Se quiserem escolher novembro, fevereiro, março seria bom, é o mês do meu aniversário. Que seja também. Não me importa a data. Importa que, já que escolheram o mês de dezembro para lembrar do nascimento de Cristo, então que Cristo seja lembrado. Porque Ele é o centro. O centro não é Herodes, não é Pilatos, não é César. O centro não são os magos do Oriente. O centro não são nem os anjos que anunciaram o seu nascimento, seres santos. O centro não é José, o centro não é Maria, o centro é Jesus. Ele é o centro, Ele é a raiz, Ele é o motivo, é o pilar, é a coluna. Jesus. É interessante como Maria se refere a Jesus. Ela se refere na sua adoração a Jesus de 3 formas diferentes. Veja o versículo 46. Ele é o meu Senhor. Veja o versículo 47. Ele é o meu Salvador. Veja o versículo 49. Ele é o Santo. Ele é o meu Senhor é o meu Salvador, e o meu Salvador é santo. É assim que ela identifica Jesus Cristo. Como é que você identifica Jesus hoje? Como é que você enxerga Jesus Cristo hoje? Veja como é que Isabel identifica Jesus. Versículo 42. Bendita és tu entre as mulheres e bendito. Veja o versículo 43. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu
Senhor. Veja a reverência, veja o amor, veja a dedicação dessas pessoas com alguém que era apenas uma criancinha no ventre de uma mulher. Você está entendendo por que é que Jesus é o centro de todas as coisas? Jesus não é apenas aquele homem histórico que dividiu a contagem dos tempos em antes e depois. Ele é a pessoa que pode dividir a história da sua vida em antes dele e depois dele. Jesus é aquele homem que transformou religiosos em discípulos, pecadores em santos. Quem é Jesus para você? Como é que você decide comemorar o seu Natal? No Natal, nós somos convidados a relembrar quem é Jesus Cristo. Existem duas épocas do ano que, para a nossa fé, a fé bíblica, são duas épocas muito importantes. Uma delas é o Natal, porque nós lembramos do nascimento do nosso Salvador. E nós somos convidados a ter a mesma postura que essas pessoas tiveram. Os anjos se reuniram no céu, que iluminaram a noite escura, louvando ao Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Nós somos convidados a ter a mesma postura dos pastores. Largue o que você estiver fazendo e corra para os pés de Cristo. Nós somos convidados a ter a mesma postura dos magos do Oriente. Saia de onde você está e se entregue por completo a Jesus Cristo. Nós somos convidados a ter a mesma postura que José e Maria. Se sacrifique por amor a Jesus Cristo. Eu fico tentando, muito embora eu não consiga, mas eu fico tentando imaginar o tamanho do sacrifício que foi para Jesus. Porque quando a gente fala do sacrifício de Jesus, a gente só imagina a crucificação, onde ele foi martirizado, onde ele foi esbofeteado, onde ele foi cuspido, onde ele foi xingado, onde ele foi zombado, escarnecido, onde ele foi açoitado, com um chicote chamado flagrum, que tinha 3 tiras de couro, onde colocavam pedaços de osso, pedaços de ferro. E eles batiam com o chicote de lado assim, e o chicote vinha e pregava na pele, no couro. E depois eles puxavam, e aquele chicote funcionava como um estilete, dilacerando a carne. 40 açoites. Com a coroa de espinhos que colocaram em sua cabeça, de uma planta chamada olmeiro. Quando fica seco, parece um prego de tão duro, com espinhos muito grandes. E que foi colocado sobre sua cabeça uma área extremamente irrigada com vasos. E como se não bastasse, pegaram um pedaço de pau e ainda bateram na sua cabeça, para aqueles espinhos entrarem. Quando nós falamos do sacrifício de Cristo, nós imaginamos apenas a sua crucificação, o seu martírio. Quando Jesus passou uma noite inteira apanhando de uma coorte. Uma coorte era uma guarnição romana composta por 100, 120 soldados. Ele passou a noite inteira apanhando de 100, 120 homens. E sabe de uma coisa? Ele nasceu exatamente para isso. Ele nasceu com essa finalidade, com esse propósito. Mas o sofrimento de Cristo,
O martírio de Cristo não se resume apenas àquele tempo que ele foi preso, açoitado e crucificado, não. A vida inteira de Jesus Cristo foi um martírio. O simples fato dele ter sido gerado no ventre de uma mulher, isso já foi um ato de humilhação indescritível. Imagine o Deus criador dos céus e da terra, sentado no seu trono de glória, com todos os anjos o servindo, com todo mundo se prostrando aos seus pés. Até os demônios, quando escutam a sua voz, baixam a cabeça. O Deus que tem o poder de criar todas as coisas simplesmente pela palavra que sai da sua boca. E haja luz. E houve luz. E agora, esse Deus decide se reduzir à forma humilhante de um ser humano. Isso por si só já foi humilhante demais. É a mesma coisa de você. Se você tivesse o poder de se transformar numa barata, numa minhoca, numa formiga, num inseto, que alguém mata com uma tapa. Imagine um homem milionário, bilionário, imagine aí um Bill Gates da vida, que tem dinheiro para comprar o que quiser. Que não existe nada na face da terra que ele diga é caro. Um homem que, se quiser, compra uma área aqui, vizinha Campina Grande, constrói de casa e fura poço para a gente não ter que sofrer com falta d'água de Boqueirão. Imagina um homem como Bill Gates, que de repente abre mão de tudo para morar lá no lixão, comendo o resto de comida e esperando que o carro do lixo apareça lá para ele comer comida podre. Não tem como a gente imaginar a humilhação de Jesus Cristo ao se fazer homem. Um Deus que tem poder para todas as coisas, de repente agora se submeter a um estado em que ele vai sentir fome, vai sentir sede, em que ele vai suar. Um estado de humilhação humana, em que se comer uma comida estragada, vai sentir diarreia. Isso por si só já foi humilhante para ele. Demais. Como se não bastasse, agora não tem nenhum hospital digno para ele nascer. Agora não tem um médico que possa lhe atender no seu parto. Não tem ninguém que o receba com dignidade na sua casa e que pelo menos diga assim: Maria, pode ficar aqui no meu quarto, deite na minha cama. Nem isso. Quando ela sai batendo de porta em porta e todo mundo batendo a porta na cara dela e dizendo: não há vaga, aqui não tem espaço para você, você não cabe aqui. Até que aparece uma alma generosa e diz assim: você pode nascer, né? Você pode ficar nesse quartinho. Era um quartinho que tinha lá na casa dessa pessoa, que tinha uma dupla função. Era um quartinho que, na época do verão, servia para hospedar os visitantes. Mas na época do inverno, era o único lugar onde tinha para guardar os animais, para escapar do frio. Daí surgiu a ideia de que Jesus nasceu entre os animais. Existe essa possibilidade. E é ali que ele nasce. Se fazendo numa condição humilhante, nascendo numa situação humilhante,
E agora tendo que fugir para não morrer por causa de Herodes. Fugir agora de uma forma humilhante para ficar morando, se escondendo onde? No Egito. Um lugar humilhante. Sabe qual é a boa notícia disso tudo? Que ele fez tudo isso de boa vontade, simplesmente porque ele ama você. A vida de Jesus foi um milagre, completo, um milagre. A maneira como ele foi gerado foi um milagre. A maneira como ele nasceu foi um milagre. A maneira como ele viveu foi um milagre. A maneira como ele foi adorado foi um milagre. A maneira como ele escapou da morte foi um milagre. Ele passou a vida inteira fazendo milagres. A maneira como ele morreu foi um milagre. Lá na cruz, pregado, ele faz a sua última oração e diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E deitou a cabeça e morreu. Ele ora dizendo: Pai, eu quero morrer agora. Morreu. Quem aqui pode fazer isso? Se você quiser morrer, você vai se jogar da ponte, vai atirar na sua cabeça, se jogar na frente do caminhão, do trem, tomar um monte de remédio. Mas ninguém aqui tem poder de dizer: eu quero morrer agora, e morrer. Você não tem um botão de liga e desliga. Até a morte de Cristo foi um milagre. Mas curioso é que antes de morrer, ele disse assim: a minha vida ninguém a tira de mim. Eu espontaneamente a dou. E ele fez isso na cruz. Espontaneamente ele dou. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Claro que ele não disse com a voz suave como essa que eu estou falando. Alguém na cruz morria depois de vários dias pendurado ali, normalmente por asfixia. Porque ele estava pendurado. O pulmão enchia de ar e ele não conseguia expelir esse ar. Ele começava a sofrer com cãibras. As suas juntas se deslocavam. O seu corpo deve ter aumentado 1/3 do tamanho que era. O simples ato de respirar já era um exercício extremamente doloroso. Então Jesus não disse na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele foi falando pausadamente, respirando, ofegante, sofrendo, suando, sangrando. O corpo pendurado. Tinha que fazer uma força absurda para levantar o corpo, para poder respirar. Pai, aí caía de novo. E tinha que levantar o corpo em cima do cravo que atravessava os seus pés. Para falar: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E morreu. Ele disse antes: a minha vida ninguém a tira de mim. Ninguém pode me matar. Eu espontaneamente a dou. Tentaram matar Jesus assim que ele nasceu. Herodes não conseguiu. Aos 30 anos de idade, Jesus entra numa sinagoga, lê o texto do profeta Isaías, uma profecia que falava do Messias, e após ler o texto, ele olha para o povo que estava sentado ali e diz: esse texto fala de mim. Eu sou esse que o texto fala. Eu sou o cumprimento da profecia. Eu sou o Messias. O que é que fizeram?
Pegaram Jesus, tiraram da sinagoga, foram empurrando ele no meio da multidão para jogá-lo num desfiladeiro, num penhasco lá embaixo, para matá-lo. E na hora que o povo vai empurrando Jesus, aquela multidão empurrando, o que é que Cristo faz? Ele simplesmente se vira na direção oposta, e o povo andando para lá, e ele vai andando para cá e vai embora. Porque ele não queria morrer naquela hora. Mas lá na cruz ele quis morrer. Então ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. E torno a tomá-la. 3 dias depois ele tomou sua vida de volta. Ele disse em Mateus capítulo 16, Marcos 16, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem há de passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ao terceiro dia ressurgirá. E ao terceiro dia ele ressurgiu, e ressurgiu em glória, mais uma vez, de forma milagrosa. Cristo morreu naquela cruz porque quem merecia estar ali éramos eu e você. E ele ressuscitou para que você possa ter vida. Essa é a mensagem que une o Natal e a Páscoa, que é a segunda festa mais importante para a nossa fé. Porque o Natal fala do seu nascimento e a Páscoa fala da sua morte e ressurreição. Agora eu pergunto para você, nesse Natal, quem é o centro da sua vida? Quem é que você mais ama? Eu quero convidar você a fechar seu olho, a encurvar sua cabeça. O nosso Deus é o Rei da glória, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Todo-Poderoso, é aquele que era, que é, que há de vir, é o Alfa e o Ômega, é o princípio e é o fim, é aquele que esteve morto, mas eis que está vivo. Mas ele também disse que nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Se ele foi perseguido, nós também seremos. Mas assim como ele está vivo, nós podemos ter vida também, vida abundante. Porque quem está em Jesus Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo foi feito novo. Jesus Cristo vem da perseguição para a glória, da dor, ele suscita força, do sofrimento ele origina perseverança, da tristeza ele produz alegria, da fraqueza ele cria fé e da morte ele estabelece a vida. Você está sendo perseguido? Lembre que o nosso Deus nasceu na forma de um homem, é Natal. A perseguição gera glória. Você está sentindo dor? Lembre que Jesus Cristo nasceu para transformar a sua dor em força. Você está sofrendo, Jesus Cristo está ensinando você a perseverar. Você está triste, coloque Jesus no centro da sua vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você está fraco, Cristo disse para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, se você está morto, saiba que o nosso Deus venceu a morte e Ele reina para todo sempre. Vamos orar ao Senhor.